E aquilo que saltou no meu coração eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. 2 Coríntios 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, mas que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Uma das coisas aqui no versículo 14 que me chamou a atenção foi: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Paulo fala isso. Esse amor substituível. Por que eu digo isso? Porque Cristo sofreu por mim e por você. Tudo aquilo que ele sofreu na cruz, cara, estava destinado a nós, mas por amor ele se deu. Por amor ele se colocou no meu e no seu lugar. E é por isso que Paulo fala, cara, que amor constrangedor. Essa natureza do homem caído, nós somos assim, nós nascemos com essa natureza adâmica. Lê aí comigo em Romanos 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então nós sabemos que a raiz a morte é a consequência do quê? De uma vida pecaminosa. E por qual homem aqui em Romanos está falando? Vamos lá. A morte entrou, o pecado entrou através de qual homem? Adão. E olha que interessante, eu nem sabia que a disposição ia estar assim e ia remeter ao Adão do culto do final de ano. Preste bem atenção. Todos os pecados, eles vão usar 5 pontos, que são os seus 5 sentidos. São as áreas onde entrará o pecado, através de uma mente corrompida. Viaja comigo numa coisa. Abre em Gênesis 3:6 aí pra gente ter uma base. Gênesis 3:6 diz o seguinte: então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e deu dele a seu marido, que também, o quê? Que também comeu. No entanto, em Gênesis 2:17, o Senhor fala assim: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E preste atenção como Satanás, e a Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto. Olha como Satanás, através da serpente, ele corrompe áreas
de Eva. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Quem está lembrado aqui das ministrações de ensino, das aulas de ensino? A gente falou isso. Foi assim que Deus disse? Está lembrado do engano? Serpente chega aí. Foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Qual o sentido aqui que está Eva está sendo corrompido? Vamos lá. Se eu falo com você, você? Fala comigo, gente. A voz congelou não, né? Ouve. Então é audição. Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis e nem tocareis. Se fizerdes, o morrereis. Come. Sentido é o quê? Paladar. Não tocareis é o quê? Tato. 3:5. Na verdade, Deus sabe o dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão, conhecendo entre o bem e o... Os olhos falam do quê? Visão. Não é interessante isso? Visão. Gênesis 2, versículo 7. E aí a gente vai entender porque Satanás para aí e essas áreas param de ser corrompidas. Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nele, soprou nas narinas, fôlego de vida. Suas narinas é responsável por qual sentido? Olfato. Você sabia que a memória olfativa, ela é uma das memórias que mais se agarram no homem? O perfume. Você sente o perfume de alguém, cara, me remete a alguém que usava aquele perfume que era do seu convívio. O cheiro da comida da mamãe, cheiro de terra molhada, cheiro de cimento remete à obra. Te conecta. Afonso, e aí? Uma das coisas que um amigo falou pra mim, ele tem cachorro. Ele chegou o seguinte: Afonso, sabe o que acontece com a gente? Que a gente tem cachorro? O cachorro urina no quintal e faz as suas necessidades, as fezes, e mesmo a gente lavando, continua um cheiro, no qual nós não percebemos mais depois de um tempo, porque estamos acostumados com aquilo. Mas se eu for na tua casa, eu consigo perceber o cheiro do seu cachorro. E se tu for lá em casa, tu vai perceber. No entanto, tanto a minha casa quanto a sua tem animal. Só que eu não percebo do meu e você acaba não percebendo do seu, por causa do convívio. E infelizmente isso acontece conosco com a convivência do pecado. Enquanto nós estamos resistentes, não estamos passivos e acostumados com uma vida pecaminosa, aquilo já não nos incomoda mais. Aquilo faz parte do nosso dia a dia. Você já pegou uma comida na geladeira e teve dúvida se ela estava boa ou estava ruim? O que tu fez? Fala aí. Tu não comeu direto. Tu fez o quê? Cheirou. Você cheirou para ver se estava bom ou se estava ruim. Aonde eu quero chegar nisso tudo?
Nós somos uma comunidade que precisamos exalar um cheiro agradável e suave ao Senhor. Aonde o cheiro do pecado nós vamos sentir de longe. Por quê? Porque uma realidade do Senhor, Ele imputou nas nossas narinas verdades eternas. E isso nos trouxe fôlego de vida. Satanás não tem poder para corromper o local, trazendo morte aonde o próprio Senhor liberou vida. Por isso que eu sinto que esse é eu já tinha conversado com o Xande. Esse terceiro ano vai ser um ano, cara, que algumas coisas serão aceleradas. Preste bastante atenção. Se você quer fazer uma leitura de como a igreja vai se portar, olha a vida dos pastores. Não olha para julgo de pecado para achar nada, não. Mas veja como Deus vai fazendo na vida deles. Estamos em uma construção, amém? Então nós somos uma igreja onde eu creio e eu tenho certeza que vai liberar um cheiro suave, um incenso agradável ao Senhor. Por isso que temos aqui também turnos de oração, onde Apocalipse 5:8 fala que os 4 seres viventes possuem harpas e taças cheias de incenso, onde são as orações de quem? Dos santos. Uma oração subindo ao Senhor. Incenso libera o quê? Cheiro, perfume. Amém? Gênesis 8, se não me engano, no versículo 21. Após o dilúvio, Noé levanta um altar, faz um holocausto, e aquilo ali sobe ao Senhor, e ele sente o cheiro de adoração, e o Senhor fala o quê? Não vou mais destruir a terra. Vamos lá, Gênesis 8, 21. Para mim não é. Então Noé edificou um altar e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a indignação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. O Senhor, Ele libera uma promessa. Amém? Quantos estão aqui comigo? Aleluia! A morte de Cristo, ela traz uma ressignificação para a nossa vida. Paulo, ele fala em Gálatas 2:20: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o William estava falando sobre homens que se dão, é isso. Não é mais a vontade própria, mas é a vontade do Senhor sobre aquela pessoa. Como ele falou aqui de Márcio, mudando a geografia totalmente. Nilópolis, olha, não faz mais sentido Nilópolis. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em ti, a vontade dele é que prevalece sobre a sua vida. E eu sei como somos resistentes. Eu sei, às vezes, como somos teimosos. Porque toda mudança gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. Mas é preciso mudar. É preciso
preciso mudar. Nossa carne, ela sempre vai apontar para desejos terrenos. O desejo da carne sempre vai querer algo que vai saciar a ela mesma. No entanto, é passageiro, é corrompível. É algo que dá e passa. No entanto, viver a vontade de Cristo e viver a plenitude dele nos sacia completamente. Nos sacia completamente. Não há nenhuma lacuna no qual Cristo ele deixa. Sabe? Aquela... Cara, hoje, sei lá, vamos dar um exemplo. Hoje eu queria beber pra esquecer. Não tem, né? Quero beber pra esquecer. Fiz muito isso. Cara, se encha de Cristo. Se encha de Cristo. Vou maratonar uma série pra mim descansar. Descanse nele. Só Ele pode te saciar. Só Ele. Quanto já teve aqui em lugares onde a presença de Deus veio tão poderosa que falou, cara, não me tira daqui não. Não me tira desse ambiente. Não me tira desse lugar. Eu não quero, sabe? Quem tocar em mim eu mato. Se o pastor pegar o microfone e o culto acabar, a gente vai. Eu nunca tive em ambientes assim de culto de horas. Xande já teve, né, Xande? Imagina um culto de 5 horas. Direto, 6 horas. Xande falando 5, 6 aí. Saraiva falando 5, 6 horas. Aí a parada fica maneira. Avivamento. Mas quando a presença dele vem, cara, no ambiente, homens não precisam nem falar. Quando a presença dele vem, a gente só precisa desfrutar. Estava conversando com um amigo e ele é músico. E ele durante um tempo ficou em Paraná. E num lugar chamado CBA. E eles tinham um turno lá durante o dia inteiro. E a maior parte dos turnos era na música, na caixa de som. E a música ia rolando. Pessoas entravam naquele lugar e sentavam para orar, para ler a palavra, para estudar. E a presença do Senhor estava densa naquele lugar. Ele falou, Afonso, uma vez eu estava escalado lá na mesa de som, porque sempre tem que ter um operador de som. Eu estava lá e minha mãe entrou. Minha mãe, muito tradicional, não tinha, era meio avesso, e ele estava caminhando junto com um cara que nem brasileiro veio pro Brasil, andava com um chofar de sandália, cabeludo. E ela falou, cara, eu vim aqui porque eu não sei nem como minha mãe deixou eu vir para cá, para Londrina. E ela não gostava do líder lá da comunidade. E quando minha mãe chegou para me visitar, eu estava no turno. E ela foi pro hotel e depois foi lá no local me encontrar. Só que ela entrou e o salão estava vazio. Acho que lá na casa de Davi não tinha cadeira, né? Era tudo, as pessoas pegavam no cantinho. E aí eu vi minha mãe, uma senhora,
daquela igreja tradicional mesmo, batistona, sentar na cadeira e chorar 1 hora por causa da presença do Senhor que estava ali, numa música tocando no CD. Não tinha um ministro para impulsionar, um ministro para conduzir, apenas uma música tocando e uma presença palpável no ambiente. É como nós sairmos daqui, pessoas passar ali na frente e sentir uma presença tão gloriosa do Senhor, porque aqui um altar está sendo levantado, porque aqui homens estão morrendo para que o nome dele seja engrandecido. A presença não está nas 4 paredes, mas eu creio que um altar levantado afeta gerações. A presença está dentro de ti, ele vem por causa de você. Mas aqui o nome dele é invocado de forma coletiva. Existem ambientes sensações que você não quer que termine. E isso, a eternidade acaba se tornando um padrão de medida. Por isso é diferente você conhecer e pertencer a Cristo. Felipe, que é o nosso evangelista aí, ele percorre nas vezes, ele fala, cara, todo mundo fala, conhece Cristo? Conheço, mas a grande questão é se conhecemos ou pertencemos a Ele. Porque conhecer, você conhece Ele parcialmente, mas quando você pertence, existe uma totalidade aí. Conhecemos ou pertencemos? Por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque não tem como Ele ser o nosso Salvador sem antes ser o nosso Senhor. A nossa vida tem que estar rendida a Ele, entregue a Ele por completo. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Uma das coisas importantes que precisamos entender é que Cristo ele nos redimiu e nos remiu. A palavra parece igual, mas são coisas diferentes. Redimir, ele quer dizer libertação. Liberação obtida a partir de um pagamento de resgate. Olha isso. Redimir é libertação. Liberação obtida a um pagamento de resgate. E remir quer dizer perdão dos pecados. Permitir que serem apagados da memória como se nunca tivesse acontecido. Ou seja, ele te liberta. Ele pagou um preço para que você fosse liberto. E ao mesmo tempo, sabe o que ele faz? Cara, aquele pecado, aquela dívida que foi imputada em você, irmão, está perdoado, é como se nunca tivesse acontecido. Ele te reposiciona ao local de origem. E isso é muito poderoso. Quando estamos em Cristo, nós saímos de uma posição e vamos para outra. Quando estamos em Cristo, acontece uma mudança em nossa vida. Sendo nova criatura, nós não podemos ter amarras com aprisionamentos do passado. Preste atenção no versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram e surgiram coisas novas.
Um panorama, uma nova realidade se abre. Mas se estivermos presos ao passado com sofismas, cara, já era. A posição influencia totalmente a nossa cosmovisão, a maneira de como nós vemos as coisas. E a partir daquilo que como vemos, nós nos movimentamos. Por isso que precisamos entender aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. E que as amarras do passado já não valem mais para hoje, porque hoje nós estamos em Cristo Jesus. Existe uma nova realidade em nós. Existe uma nova dinâmica em nossas vidas. O que acontece é que sofismas e convicções nos prendem. Sofismas e convicções erradas nos prendem a um passado, geram cadeias invisíveis em nossa alma. É um ornamento de um túmulo mental. Uma mente fica cauterizada. Cara, a gente sabe que a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Por quê? Porque ela lida com o nosso psique. Eu creio que nós somos um ser trino. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, se a sua alma se corrompe, o seu corpo padece. Durante a pandemia, vimos tantos problemas aí de doenças na alma. Cara, a depressão é uma doença que ataca a alma, que traz transtornos no corpo. Já viu uma pessoa depressiva? Ela dorme durante horas e horas e horas, sente dor. O que é isso? É excesso de passado. Não se libertou de coisas passadas. Pode ver, na sua grande maioria, pessoas com quadro depressivo são pessoas que têm um passado dentro dela remoendo, que não conseguem se libertar. Coisas velhas já passaram. Eis que tudo novo se faz. Precisamos entrar na realidade de Cristo em nossas vidas. Uma alma fraca gera um corpo corrompido, aberto para o pecado. Romanos 12:2 diz assim: não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas seja renovado mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma mente cauterizada gera um corpo paralisado, fazendo com que o propósito seja interrompido. Existe um propósito na sua vida, mas enquanto sua mente estiver cauterizada, o seu corpo vai paralisar e você não vai conseguir cumprir os propósitos de Cristo na sua vida. Satanás, ele vai atuar no teu passado para que ele paralise o seu presente, para que você não consiga ter um futuro. A matemática é essa. A matemática é essa, simples assim. É como um papagaio que tem o pé preso na correntinha na gaiola. Ele pode tentar voar, talvez ele voe 1 metrinho, 2 metrinhos, mas vai estar preso.
Quando largamos o passado, querido, nós caminhamos rápido, a passos largos para o futuro. Toda a nossa vida existem propósitos e existem caminhos a seguir. E existem processos a seguir. Nós precisamos aprender e entender com cada fase da nossa vida. Para quê? Para que a gente não fique como ratinho, girando em círculos, girando em círculos. Tudo é um aprendizado para que uma nova realidade chegue. Uma vez o Xande liberou uma palavra sobre a minha vida, isso numa live. Beleza. Foi passando tempo. Tem 2 semanas que eu tava numa chamada no Zoom, e aí um cara lá de Portugal falou a mesma coisa que o Xande falou para mim em 2020. Falei, não é possível, não era. Eu estava no meu coração, não é muito de Deus não, confirma. A mesma palavra. E ele falou, Afonso, e aí ele trouxe Ele falou algo que casa também com o que o Xande falou. Ele falou, cara, o Senhor nesse tempo está fazendo com um corpo profético igual a um arqueiro. O arqueiro, ele tem 2 situações: acertar o alvo de forma correta ou ser exato. Se você quer acertar o alvo, muita gente pode falar muita coisa. Solta a flecha. Você vai estar acertando o alvo. Está correto. Mas às vezes, não é naquela bolinha, não é no centrinho do 10. O Senhor nesse tempo está calando algumas pessoas para ouvirem mais. Para ter tempo onde você vai preparar a flecha e vai parar. Para esperar o momento certo. Para acertar o alvo com exatidão. O tempo que vai preceder os últimos dias não são pessoas que falam muito, mas são pessoas que falam com exatidão. Cristo, ele traz uma nova realidade a nós. E essa nova realidade, ela resgata projetos e sonhos que foram interrompidos. Ela faz com que o nosso coração volte a queimar, gera um novo ânimo. Faz com que realidades antigas, elas venham e tenham novas perspectivas. Como aqui a gente entra, caramba, o espaço é o mesmo, mas há uma nova perspectiva. Vamos ampliar. Está mudando. Ele faz tudo novo de novo. O Evangelho, ele é chamado de boas novas. E é interessante que nesse capítulo, do capítulo 5, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Por que eu estou falando tudo isso? É porque se nós não entendermos que precisamos estar nele, e ele traz uma mudança de vida em nós, ele traz uma nova perspectiva, que coisas passadas precisam ficar no passado, para que algo futuro seja estabelecido nele em nossas vidas.
Nós não seremos os agentes aonde estaremos reconciliando homens e mulheres ao Senhor. Está vivo. Não seremos os agentes aonde liberaremos verdades do reino. Um cativo não liberta o outro. Entenda? Um cativo não liberta o outro. Somente os livres. Existem pessoas que precisam caminhar em passos que você foi ferido. Sabe por quê? Porque você vai ter o remédio para que ele não se fira. Às vezes é por isso que tanta coisa você passou, é porque existe um outro Márcio que não vai ficar aprisionado nos seus erros, porque você vai chegar, mano, não vai por esse caminho, porque eu já trilhei aqui, não é legal. Vem pra cá. E por isso essa casa de desenvolvimento e cuidado. Deus está fazendo uma revolução em nosso meio. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu não sei como anda a sua vida, mas a minha está bem tranquila. A minha está uma bênção. Orem por mim, orem pela minha casa. Deixa eu abrir algo para vocês cujo poucas pessoas sabem. Se não me engano, eu comentei isso com o Xande e a outra pessoa eu pedi Caio para orar sobre meu pé inchando. Eu vou precisar fazer um tratamento com um angiologista. Ah, Afonso vem de chinelo, não é porque não tem nada de profético nisso não. E o Caio sabe disso, que desde o Mevan eu ia de chinela, que tênis me incomoda, que o meu pé incha. Sapato me incomoda. Se eu fico muito tempo de tênis, o meu pé vai inchando e vai me incomodando. Chinelo não tem nada a ver de profético não. É porque além de eu gostar, tênis me incomoda. Foi nítido, eu em tempo de oração eu falei, Senhor, não é possível, não aceito isso sobre a minha vida. Deus falou com o meu coração, se apoie em homens cujos vão te ajudar a caminhar. Se apoie em homens que quando seus pés estiverem inchados, incomodando, eles vão ter força de te ajudar a caminhar. E essa é a casa de cuidado e de desenvolvimento. Existe um panorama sendo construído. Agentes de reconciliação. As nossas reuniões só precisam ser para que o nosso fogo ele seja aquecido uns para os outros, mas a nossa função no reino está fora dessas quatro paredes. A nossa função no reino está fora desse ambiente das quatro paredes, fora desses portões. É que as pessoas precisam ver o Cristo verdadeiro, latente em nós. Agentes de reconciliação, apontando o Pai aos filhos perdidos, liberando cura, liberando salvação. Segunda Coríntios 5.
18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha isso, nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como sacerdotes, nosso papel não é somente prestar culto a Ele aqui, mas prestar culto aonde estamos inseridos. E eu comecei a entender algumas coisas aonde eu trabalho. Eu achava que o Senhor ele estava me dando um alívio financeiro, mas na realidade eu estava indo por uma batalha espiritual e não estava entendendo. Tomando pancada na cabeça e não estava conseguindo entender aonde eu estava. Parecia que os meus olhos estavam tapados. Juntei com um amigo, mano, a gente precisa orar aqui, todo dia. Ele falou, pô, mas Afonso, tu às vezes não vem pra cá. Eu vou 2 dias da semana, 3 dias no máximo na Barra. Ele falou, falei, irmão, a gente um liga pro outro e a gente vai orando. E temos visto algumas mudanças. Mas até lá fomos tomando na cabeça. Existe um posicionamento que nós precisamos ter nesse tempo. Não falo somente um posicionamento dentro somente desse local, mas um posicionamento onde o Senhor nos inseriu. Um posicionamento onde Ele nos inseriu. Assim como está escrito, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Existe uma nova realidade. Existe uma nova dinâmica sobre a nossa vida. Existe um novo tempo que precisa vir, mas para que ele venha, nós precisamos romper. Nós precisamos de forma coletiva romper.